Bom, nosso assunto de hoje, do capítulo 13, são sobre governos totalitários, tá? Alguns, algum tipo de governo que a gente teve no decorrer da nossa história, de que alguns governantes tomaram o poder e foram muito totalitários, foram ditadores, certo? O que seria isso? Um governo ditador é aquele que dita as regras, aquele que domina tudo, aquele tipo de governo que vai tirar qualquer partido político, vai tirar a democracia, a votação do povo, vai mandar em todo o seu governo, em todo o seu país, de uma forma bem forte, bem totalitária, total em todos os sentidos. Então, todas as suas vontades, tudo que ele pense, né, a maneira de melhor organização do seu país, ele vai fazer, tá? Ele vai tirar o quê? Qualquer tipo de oposição, qualquer outro partido político que existe, ele vai buscar, então, governar da sua maneira, tá? Ele não vai querer que tenha nenhum tipo de oposição. Para que isso aconteça, ele, se precisar, ele vai matar pessoas, tá bom? Vai perseguir quem é contra ali a sua forma de governo, ele vai matar se precisar, tá? Então é isso, a gente vai falar de governos totalitários, governos ditadores que a gente teve aí ao longo da história. Deu para entender isso? A gente vai falar então de governos ditadores, totalitários, que usam de poder para controlar o seu governo. Usam de poder para buscar e matar qualquer pessoa que é contra o que ele faz. Vai acabar com qualquer partido político e vai interferir até na vida pessoal das pessoas. Ele vai governar de forma forte, tá? E vai cortar qualquer tipo de democracia, de participação popular, certo? E a gente vai perceber também que muito desses governos acabam influenciando até no pensamento das pessoas. Então, ele faz alguns tipos de propaganda, ele convence numa ideologia as pessoas a segui-lo, tá? Eles tornam um líder, um ícone, uma mensagem a ser seguida, uma imagem de adoração até, certo? Então, esses ditadores, eles conquistam o povo a fazer o que eles querem. Tá? E também vão entrar com ideologias racistas, intolerantes, contra a religião, contra homossexuais, eles vão entrar também nesse sentido que a gente vai ver, certo? Então, a gente vai falar desses governos totalitários no capítulo 13, tá? Gente, eu vou resumir o máximo que eu conseguir essa aula, porque o horário nosso já foi, são quase 8h15, tá bom? A gente começa aí, então, uma imagem vendo, né, pessoas lutando aí contra racismo, contra xenofobia, contra qualquer tipo aí de preconceito, tá? Hoje, a gente está vivendo um mundo muito intolerante, tá? Em épocas muito passadas, isso já aconteceu, como a gente vai ver nessas aulas. O período não foi tanto assim, mas hoje a gente volta num cenário de discriminação. A gente está vendo aí um aumento do feminicídio muito grande, feminicídio que é o matar a mulher só por ser mulher, quer dizer, um preconceito de gênero. A gente vê muito preconceito de gênero também na questão de muitos homossexuais sendo mortos por serem homossexuais, religião, né? A gente vê aí uma perseguição religiosa muito grande. Aqui no Brasil a gente está vendo muitos ataques, principalmente a religiões afrodescendentes, que são os candomblés, os terreiros estão sendo atacados sempre, tá? Se vocês quiserem fazer pesquisa sobre isso, vocês vão percebendo aí a intolerância que está tendo no nosso mundo hoje, tá? As pessoas não toleram o diferente mais, eles querem que sejam tudo como eles, né? Então, existe algumas influências de governo sobre isso, nessas ideologias? Existe, tá? Porque a população sempre foi manipulada, a população sempre seguiu o que se fala na mídia, o que é para se fazer, né? Então, a massa popular, não só no Brasil, tá, gente? No mundo afora, ela é alienada, tá? Ela segue as regras do sistema. Ela é
o que a mídia quer. Então, essa intolerância também está acontecendo devido a isso, tá bom? Alguns governos aí meio que tem esses pensamentos e vai jogando na população também isso, tá bom? Então, estou falando de questão mundial, tá? Alguns cenários nesse sentido. E a história mostra pra gente o quê? Que essas tragédias, né, aí por causa do ódio contra o outro, essa intolerância, gera medo, tá? E esses governos totalitários vão agir em cima desse medo, tá? Então eles fazem questão da população sentir esse medo, eles jogam esse ódio todo uns contra os outros, faz esse medo existir para que eles possam controlar melhor todo esse sistema, todo o povo ali nesse regime totalitário, tá? E ele vai fazer de todas as formas, então, para controlar o social através de muita morte, tá? Então, ele vai matar muita gente, os governos totalitários, que a gente vai ver agora quais são, vai matar muita gente, tá? E vai ter essas ideologias extremistas, extremas, né? No limite, tá? Não tem aquele negócio de meio termo, não, é extremo, não pode ter outras etnias, não pode ter outra religião, não pode ter outro tipo de gênero, tem que ser exatamente como eu quero, tá? Então, vai interferir na vida social também, tá bom? Então, a gente vai ver que esses governos totalitários, eles vão surgir, ter força logo após a Primeira Guerra Mundial e a crise de 29, tá, gente? Por quê? Porque são bem momentos em que os países da Europa, esses governos totalitários que a gente vai falar da história, foram lá da Europa, tá? Chegaram um pouco aqui no Brasil, principalmente nessa época com o Getúlio Vargas, que a gente viu que ele tinha ideias fascistas. Não sei se vocês lembram. Vocês, qualquer coisa, vocês buscam lá no livro, na outra aula que a gente teve. Então, a Europa está, né, destruída após a Primeira Guerra, crise de 1929 que a gente viu na outra aula, afetou muito a Europa, eles estão arrasados economicamente, então tem aí um cenário de crise muito grande dentro da Europa. E os governos atuais que estão ali não estão conseguindo mudar esse cenário. Então, esses governos começam a ser desacreditados. As pessoas não acreditam que o governo atual, que está ali no momento, vai conseguir resolver a situação. Então, começa a se formar pensamentos totalitários, tá? Ditadores. E que começa a surgir novos partidos políticos que vão tentar tomar o poder para tentar aí controlar toda essa situação. E para sair dessa crise muito grande, eles acreditam que tem que ser de uma mão forte, totalitária, para fazer rápido o sistema econômico melhorar e o desenvolvimento, então, de tudo, tá? Para tentar sair da crise. Então, o fim da Primeira Guerra Mundial e a crise de 1929 interferem muito, né, na ascensão, no crescimento desses regimes totalitários, tá bom? Então, é por causa de uma grande crise que vem aí uma tentativa de mudança para melhorar essa crise. Lá na Itália, a gente tem o fascismo, que foi um dos regimes totalitários criados por Benito Mussolini, tá bom? Então, a gente tinha aí um cenário de crise dentro da Itália, que também participou da Primeira Guerra Mundial, que também sofreu com a crise de 29, está tendo uma crise também de muitos movimentos de greve, de muitos movimentos sociais, lembrando que acabou de ter revolução lá na Rússia, a Rússia acabou de virar socialista, né? O proletário, o trabalhador ficou no poder e estão fazendo uma revolução lá dentro. Essa revolução na Rússia, ela está espalhando as notícias ali na Europa. E muitos querem que aconteça no seu país também. Tá? Então, está tendo algumas greves, está tendo algum movimento socialistas ali também, comunistas, tá? Para tentar colocar o comunismo aqui dentro também da Europa, como colocou lá na Rússia, certo?
Então, alguns governos que não querem isso, que são contra, então, nesse momento vira-se contra o comunismo, eles não querem de jeito nenhum que aconteça o que aconteceu na Rússia. Então, tudo isso, né, vai acarretar o quê? Que o povo acaba, meio que parte do povo, não sempre são todos, a parte do povo acaba apoiando esses ditadores e, né, monta-se um exército até para eles e eles conseguem tomar o poder. Benito Mussolini foi o da Itália. Ele cria um partido, então o fascismo é o nome do partido político de Mussolini na Itália. Aí ficou conhecido como fascismo, tá? Por causa do nome do partido político e o jeito que ele governou, como um ditador forte. Então, é como se faz no fascismo, tá bom? Então, entre 18 e 20 aí, né, 1920, tem essa crise, essas revoltas. E para conter essa revolta, então, o Mussolini vai fundar o Partido Fascista, tá? Junto com ele consegue criar uma tropa paramilitar, que são os camisas negras, tá? O partido era a favor do militarismo, certo? Era anticomunista, e antiliberal, tá bom? A gente vai vendo aí algumas, né, das vertentes, aí como que ele governava. Como que ele vai chegar ao poder, então? Ele vai depor o monarca, o rei ali da Itália na época, o Vítor Emanuel III, com o apoio do seu exército, né, aí dos camisas negras que a gente já falou, tá? E diversas, né, pessoas, diversas partes das camadas sociais ali acabam apoiando, tá? O Mussolini, certo? Como eu disse, não são todos, mas muito aí acaba apoiando, tá bom? Eu já tô... E Mussolini, é claro que sempre pregava que ia impedir a entrada do comunismo na Itália, certo? Em 1925, instaura-se então a ditadura de Mussolini. Então, ele toma o poder de vez e vai instaurar então a sua ditadura. Tá bom? Ele faz o quê? Censura, tá? Ele vai censurar, ou seja, você não vai ter liberdade de expressão, as notícias dos jornais vai ser só o que ele quer, a música vai ser tocada só como ela quer, qualquer coisa que fala contra o seu governo, qualquer coisa que acontece no seu país que não é do seu agrado, vai ser cortado, isso é censurado, cortado, proibido, certo? Ele fechou qualquer outro tipo de partido político, ele proibiu greves e manifestações, principalmente que era contra o seu governo. Ele caçou comunistas, matou, torturou, né, perseguiu, enfraqueceu o poder legislativo. Por que a gente é tão contra perseguir e caçar? Gente, só porque a pessoa tem outra ideia, só porque a pessoa pensa diferente. Gente, isso é horrível. Tá? Então são coisas horríveis que ele fez. Ele perseguia, matava, só porque a pessoa não concordava com ele. Então é crime, tá, gente, dos grandes. Enfraqueceu o poder legislativo, quer dizer, as leis já não valiam para nada, era o que ele queria, pronto. Tá? E estimula o militarismo, como eu já falei. Tá bom? Seu governo não melhora, então ele toma o poder, né, e fala que vai melhorar tanto, e faz essas regras rígidas, porém não tem melhora na economia, não tem melhora, não tem desenvolvimento dentro da Itália. Tá? Tem, tá muito pouco. Tá? Então o país, né, precisava, de alguma forma, continuar apoiando o Mussolini. Então, o que ele vai pensar? Poxa, não melhorou nada, né? Não estou conseguindo aí um desenvolvimento no país, eu preciso que o povo me ame mesmo assim. Então, ele começa a usar de propaganda. Tá? Então faz propaganda na TV, no rádio, né, gente? Na época, mais rádio, e outdoor para todo lado, e falando das coisas boas que ele estava fazendo, e seus discursos de que o povo tinha que amá-lo porque ele fazia tudo perfeito, tá? Então ele começou a se autopromover, tá? Para o povo acreditar que o governo dele era bom. E aconteceu, tanto é que ele ficou no poder por bastante tempo, certo? Então esse foi ditadura, um governo que surge aí, os primeiros governos totalitários aí na Itália. Então é o fascismo, tá, do
partido político fascista de Benito Mussolini. Esse foi na Itália. Agora a gente vai ver o da Alemanha, né? O governo totalitário da Alemanha tinha o nome de nazismo, por causa do partido nazista, também é o nome do partido político, certo? Então aí, já na Alemanha, em 1918, o Guilherme II ele acaba renunciando, tá? O que é isso? Ele vai abdicar o trono, ele vai largar, tá? Ele vai deixar, certo? Porque tá tendo muita crise, como a gente já comentou. Então, gente, é tudo a mesma época e os motivos são praticamente os mesmos. Pós-Segunda Guerra Mundial, a Alemanha principalmente assolada depois da guerra, crise de 29, dívida externa por causa da guerra, está afundada. A Alemanha está em pior situação, né? Então, o rei já não consegue mais controlar tudo isso, ainda está tendo dentro do país luta por democracia, para acabar mesmo com esse reinado, enfim. E aí alguns partidos políticos ali começam a se movimentar, criar, né, se desenvolver e vão tomar o poder. Bom, então o rei acaba saindo, renuncia, tá? E inicia-se a república com o Partido Social Democrata, tá? O Partido Comunista também está se organizando para dar um golpe, tá? Para tirar esse Partido Social Democrata. Bom, como que era então o cenário da Alemanha? Grave crise econômica, desvalorização da moeda, dívida por causa da guerra, né? E o partido nazista, que na verdade é Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães, não tem nada a ver com o socialismo da Rússia, com o comunismo, não tem nada a ver, tá, gente? É só esse nome socialista, por quê? Porque nós vamos focar na sociedade, nós vamos ajudar a sociedade, a nossa sociedade, é isso, não tem nada a ver com socialismo, tá bom? Esse de Marx que a gente estudou. Bom, então tá aí esse cenário, né? Partidos políticos brigando, querendo aí, né, o poder, tá? Então a Alemanha tá aí nesse cenário. E o que vai acontecer? Por causa dessa grande crise e tal, né? Aí é comunismo querendo entrar, aí é crise de todo lado, e é isso mesma coisa. Aí o partido nazista vai tomar o poder também, tá? Mas ele vai tomar o poder de forma diferente. Por quê? Porque o Hitler, que era o líder do partido do nazismo, ele vai fazer o quê? Ele vai começar a ser muito popular, ele já vai começar com sua propaganda, ele já vai, né, conquistar o povo, e ele acaba sendo nomeado chanceler, tá? E ele vai, então, já começar no poder sendo nomeado, tá bom? E conforme vai passando o tempo, ele vai acabar sendo o líder. Por quê? Porque, olha, ele vai inventar, ele vai fazer uma situação, ele vai criar uma situação de que os nazistas, colegas ali, né, vão incendiar o parlamento alemão ali. E só que eles vão colocar a culpa nos comunistas. Aí o povo todo vai ficar com mais raiva ainda dos comunistas e vai apedrejar os comunistas. E porque eles colocaram fogo no parlamento? Na verdade, foram os próprios nazistas. Isso faz com que o Hitler consiga, então, tomar o poder. Falou assim, olha, se eu não tomar o poder de vez, se não for totalitário, se eu não for forte, esses nazistas vão acabar com a gente. Perdão, com esses comunistas vão acabar com a gente. Então, o povo aceita e tal. Então, é toda uma ideologia, uma construção de pensamento que Hitler vai ali construindo com a população e o povo vai acreditando em tudo que ele fala e muitas vezes não é verdade, como a gente vai percebendo. Aí o povo começa a ser seduzido e conquistado pelas ideias de Hitler, né, achando que tudo vai ficar perfeito. Mas não é bem por aí. É tudo uma enganação, é tudo uma alienação. Né? Eles estão aí enganando a população, enfim. Tá? Então ele também vai tomar o poder, falando que ele vai impedir os comunistas de entrar. E ele vai fazer também a censura, ele vai também proibir greve, eles vai também fechar partido político, tá? Vai criar campos de concentração já dessa época, tá? Por quê? Porque ele não aceita, ele tem um discurso de ódio, que eu falei para vocês no começo, ele não aceita outra etnia, ele não aceita
povos com deficiência, ele não aceita homossexual, ele não aceita muita coisa que está acontecendo dentro da sociedade, tá? Então ele vai já colocar algum centro de concentração e vai começar a mandar povo para lá já, né? Aí, desde o início, tá bom? O que é campo de concentração, gente? São lugares que concentram, que juntam pessoas praticamente para a morte, tá? A gente vai ver isso depois lá na Segunda Guerra Mundial, tá? Então ele vai criar também uma política, uma polícia política e uma polícia secreta. Então vai manipular também por trás, a polícia vai ali fiscalizar tudo, organizar tudo e ver tudo de errado para ele que estava acontecendo, ele vai ter que consertar, tá? Então ele vai aí envolver-se grandemente na sociedade, em tudo, e vai tomar conta de tudo, um governo totalitário, ditador, tá? Terceiro Reich, né? Ele falava Terceiro Reich, que é o quê? É o Império Romano Germânico, que a gente teve anterior lá, né? O Império Germânico, gente, no passado, ele falava que ele ia construir um novo império, tá? Então ia ser o terceiro império aí de domínio alemão, tá? Então é mais questão histórica, tá bom? Então vamos lá. Ele vai descumprir, então Hitler vai descumprir com o Tratado de Versalhes, porque acaba a Primeira Guerra Mundial, vem o Tratado de Versalhes, Santa Aliança, aquela coisa toda, e eles vão punir severamente a Alemanha, não sei se vocês lembram. A Alemanha não vai mais poder investir na militar, não vai poder guerra, então a Alemanha começa a Primeira Guerra Mundial, então ela é impedida, ela é proibida de investir em armamento e em exército. E ela vai já descumprir, a Alemanha já vai descumprir direto isso com Hitler. Tá? Ele vai investir em armamento, ele vai investir no militar, valorizar o militarismo. Tá bom? Então, aí ele já vai descumprindo o Tratado de Versalhes, certo? Isso tem lá na questão 1, depois para vocês responderem. Vai investir em tecnologia bélica, que é arma de guerra, e valorizar o exército. Tá bom? Eles usam muito de propaganda para obter apoio popular, muito mesmo. Suas falas eram feitas pelo rádio, fotografias de outdoor, e ele falava que conquistava o povo, tá? Ele acreditava o quê? O que ele falava para o povo acreditava e adorava Hitler, que eles eram superiores, que a raça deles era a melhor, que qualquer outro tipo de raça deveria ser extinguida, né? Deveria morrer todo mundo, né? Todo mundo é escravo, todo mundo é inferior, tem que trabalhar para nós. Então é a raça ariana, a raça alemã, que é melhor, então todo o resto é resto. Tá? E o povo acreditava, achava maravilhoso. Ele estimulou o racismo, tá? Então todo mundo começou a ser racista, porque era melhor que o outro. Questão de raça, né? Principalmente eles eram contra os judeus. Dizem até que é meio pessoal isso de Hitler, que não gostava de judeus, a população então começou a odiar judeu, perseguir, matar, caçar judeu, né? O nazismo, ele teve bastante apoio, tá? Muito apoio popular. A gente imagina, gente, como que o povo, né? Como que a população é tão má, onde vem tanto ódio, odiar tanto o próximo, né? Um ser humano diferente. Mas é construído aos poucos com essas ideologias, tá bom? Através aí dessas falas de Hitler. E ele usou muito da arte, ele usou muito da propaganda, filme, dentro das escolas, as crianças já aprendiam a ser assim, com as ideias dele de totalitarismo. Então foi uma construção mesmo. As pessoas realmente acreditavam que eram melhores e que estavam fazendo bem para si mesmo, tá? Hitler trouxe algumas soluções para a crise, sim, infraestrutura, desenvolveu ali ao máximo que conseguiu o país, tá? E deu aí uma grande melhora, diminuindo o desemprego, tá? Então, eu já falei aqui dessa parte desse slide aí, algumas características dos nazistas, ideologias, tá? Bom, gente, agora a gente vai falar um pouquinho de um mesmo tipo aí de regime totalitário, porém agora em Portugal, tá bom? Então, Portugal foi o salazarismo. Não é o nome do partido político aí, no caso é o nome do líder, que foi o Antônio de Oliveira Salazar. Salazarismo veio por causa de Salazar, que era o líder.
Então, mesma coisa, gente, não vou entrar muito em detalhes do salazarismo, porque é muito parecido. Mesma coisa, eles tomam o poder, censuram, faz propaganda, caça partido político, acaba com a democracia, persegue quem é contra suas ideias. Isso são coisas que acontecem em qualquer partido totalitário, tá? E esses partidos totalitários, esses governos totalitários, eles vão se, né, ver como o outro está fazendo e fazer igual. Então, eles são muito parecidos. E a Europa toda estava sofrendo também as mesmas coisas do pós-guerra e crise de 29. Então, estava também crise em Portugal. Havia também ali um governo que não estava mais dando conta e que esse totalitarismo, o governo totalitário, ele acaba sendo apoiado por muitas camadas sociais e consegue também o poder, tá? Então, ele instaura ali, né, o Salazar, um regime ditador em Portugal, fecha partido político, acaba com greve, manifestação popular, prisão e perseguição sobre aqueles que é contra, né? Acaba o quê? Com sindicatos, tá? Aí o Estado passa a mediar negociações com, né, o patrão e o empregado, né? Então isso aí é muito ruim para o povo, né? Porque o governo vai ditar a regra de tudo, acaba com, né? Instaura-se aí, não sei se já ouviram falar sobre isso, Estado Novo, né? Getúlio Vargas instaura Estado Novo aqui no Brasil. Pois é, e copia muita coisa do que está acontecendo na Europa. E lá em Portugal também teve o Estado Novo, então o nome foi igual, né? E instaura-se aí, então, essa ditadura, né? Muito forte dentro de Portugal também. Só acaba isso em 1974, a ditadura de Portugal vai acabar, o salazarismo, com a Revolução dos Cravos. Tá? Uma revolução de jovens militares que tomam a frente, que o povo não aguenta mais totalitarismo em Portugal, e os militares jovens se reúnem e vão tirar o Salazar do poder, tá bom? Então até aí tem a imagem, né, de um jovem militar, o cravo, né, essa flor vermelha na ponta aí da arma, né? Então eles conseguem então tirar a ditadura aí na Revolução dos Cravos, certo? Vamos lá. Depois na Espanha tem o franquismo, tá bom? A ditadura se instalou na Espanha para controlar uma guerra civil. Aí na Espanha foi um pouquinho diferente, estava em crise, estava também, mas tinha uma guerra civil por causa do poder. Então, camadas da sociedade, da elite, da indústria que está surgindo, tudo isso quer tomar o poder, quer tirar a monarquia. Tá? Então começa a surgir partidos políticos, e partidos políticos começam a brigar entre si, brigar com a monarquia, e começa uma guerra da Espanha terrível, onde morrem milhões de pessoas, tá? 1 milhão de pessoas, né? E uma guerra forte. Então começa-se então um movimento aí para dar um golpe totalitário para ver se acaba e controla toda essa situação, certo? Tinha então a burguesia que tentava tomar o poder e tinha os conservadores que criaram um partido político chamado Falange. Esse era o totalitário, tá bom? Que lutou contra então o Partido Popular, liderado por quem? Por comunistas, anarquistas, socialistas e liberais. Então tinha um partido político totalitário, que era a Falange, e a Frente Popular, que era comunista, anarquista, juntou ali um monte de gente e lutaram entre eles também. Bom, então teve aí guerra entre partidos. Bom, o general Francisco Franco, por isso franquismo, tá? Porque o líder totalitário era Francisco Franco, ele ocupou a cidade de Madrid, tá? Ele tinha ideias fascistas, então o seu poder totalitário era muito parecido lá de Mussolini, da Itália, então ele já pega aí, então o franquismo também é fascista, tá? Então, porque tem muitas ideias parecidas, vai fazer igual lá no fascismo, tá? E ele vai invadir Madrid, que é a capital da Espanha, né? O povo tenta controlar, o povo luta contra esse fascismo, né, do franquismo de Francisco Franco,
eles lutam contra, mas não vencem, tá? Quem vai vencer é o Franco com esse franquismo, esse fascismo, tá? E vai invadir Madrid, vai tomar Madrid, vai pegar o poder. Bom, então, o fascismo aí vence dentro da Espanha também, e esse fascismo dentro da Espanha a gente chama de franquismo por causa do líder Franco, tá bom? Então, acaba-se com a guerra civil, eles vão tomar o poder, tá? E a ditadura aí se inicia. Muito parecida com as outras ditaduras, como eu disse, tá? E ela só vai acabar em 1975, quando o Francisco Franco morre, tá? E aí, quando ele morre, acaba tudo essa ditadura e volta a monarquia, que era antes do começo de tudo isso, voltando a estaca zero, sei lá, né? Volta-se tudo. Bom, agora a gente vai falar um pouquinho do stalinismo, que foi uma ditadura que aconteceu na Rússia, União Soviética, como a gente já viu, tá? Então, o stalinismo, por quê? Porque quem instaurou essa ditadura dentro da Rússia foi o Stalin. Então, o stalinismo, por causa do nome desse governante. Bom, Stalin ficou no poder por 29 anos. Tá? Então, um dos pontos dessa ditadura é acabar com a democracia, com votação, com troca de líderes. Eles vão ficar no poder até quando eles quiserem, até morrer. Tá? Então, isso é um dos pontos também da ditadura. Então, ele ficou 29 anos no poder. Ele pegou ali a Rússia já no regime socialista, tá? Que já tinha acontecido a Revolução Socialista na Rússia, então era socialismo, ele continuou com o socialismo, tá? E tinha essas ideias socialistas, só que ele era muito autoritário, ele era muito rígido, ele era muito ditador, tá? E isso acabou com a Rússia. Tá? Essa ditadura dele foi muito, muito rígida, tá bom? Ele criou uma elite que ditava as regras, quer dizer, ele já fugiu de muita coisa do socialismo, porque o socialismo é o quê, gente? É o povo no poder, o povo governando junto, todo mundo decidindo tudo, o trabalhador ditando as regras. Mas não, Stalin já fez o quê? Colocou uma elite, pessoas ali para cuidar do poder, e o povo não ficava sabendo de mais nada, não opinava em mais nada. Ele cortou a democracia, que é a fala do socialismo. Ele acabou com isso, tá? Então, e o socialismo dentro da rua, gente, foi um socialismo que Stalin criou ali na época, tá? Porque ele fez um socialismo conforme o que ele achava certo, bom? Então, ele controlava o país, tá? Sem a participação popular, como devia ser no comunismo real. Tá? Ele tentou controlar a população de forma autoritária, gerando muita morte. Muita morte. Gente, morreu muita gente. Porque ele queria tomar a força das terras e fazer essa reforma agrária autoritariamente. Quem não aceitava, qualquer um que não aceitasse suas ideias, morria. Fazia paredão, ia metralhando todo mundo. Tá? Então, foi horrível. Ai, gente, o governo do Stalin na Rússia foi horrível. O povo vivia com medo. Era um sistema do ódio que gerava ali, tá? E foi mesmo feio. Bom, ele perseguia homossexuais, ele tirou direitos conquistados pelas mulheres durante a Revolução, tá? Então, a Revolução era para ser linda, era para ser tudo diferente. Quando Stalin pega o poder, ele vai destruindo tudo o que o povo lutou na Revolução. Então, o comunismo, o socialismo dentro da Rússia foi totalmente distorcido por causa de Stalin. Até fala, né, não foi o comunismo de Karl Marx, o comunismo científico real, foi o comunismo stalinismo, uma coisa que ele criou lá, que não tinha nada a ver mais. Tá bom, gente? Não tem essa ideia aí. Ele agiu contra os outros regimes totalitários, ele era contra o fascismo, ele era contra o nazismo, ele era contra tudo. Ele só queria que o jeito dele fosse certo e queria dominar tudo. Também ele tinha uma cabeça muito autoritária, tá? E de uma maneira ruim, pro lado ruim. Ele era, né, matava mesmo sem dó, tá?
Ele também se exaltava com propaganda e dominava muito e queria que o povo também aceitasse o que ele queria, e, enfim, muito parecido também nesse sentido com os outros regimes. Ele entra na Segunda Guerra Mundial, tá? O Stalin está no poder durante a Segunda Guerra Mundial e também ajuda muito na Segunda Guerra. Por quê? Porque ele quer acabar com os outros regimes totalitários, tá? Então é um pretexto aí para ele lutar e vencer mesmo, nesse sentido aí durante a guerra. Bom, vai vencer soldados nazistas, porque do jeito que os outros partidos políticos, lembra que eu falei para vocês que eles eram contra o comunismo? Então eles ganharam força e pegaram o poder totalitário por causa que eles eram contra o comunismo. Pois é, Stalin sabia de tudo isso. Aí ele começou a fazer também a sua política contra o nazismo, contra o fascismo. E ele aproveita a Segunda Guerra Mundial para acabar com esses governos. Bem do lado dele, contra tudo isso. Tá? Espero que vocês tenham entendido aí que o Stalin era comunista, né, dentro da Rússia, e era contra os outros partidos que a gente acabou de falar. Franquismo, salazarismo, fascismo e o nazismo. Tá? Então eram esses contra o Stalin, porque ele era comunista. Tá? Então, espero que vocês tenham entendido, mas no fundo, estava acontecendo praticamente a mesma coisa, certo? Só estava aí trocando de nome, tá? E Stalin aí fingindo ser um comunista que ele mesmo criou. Tá bom, gente? Isso aí. Atividades agora, certo? Eu selecionei algumas questões para vocês. Página 121, exercício, né? Questões 1, 3, 4 e 6. Anotem aí quais são as atividades, não precisa fazer todas. Bom, semana que vem é a prova de história, tá, gente? Então, vocês estudam, dá uma lida aí, rever as aulas, tá? Para vocês fazerem a prova legalzinho. Tá super fácil, alternativo, vou deixar olhar no livro, mas preciso estudar antes. Por quê? Porque a unidade 3 e 4 inteira, bastante conteúdo. Se for deixar só para ficar procurando ali na hora da prova, não dá tempo. Tá? Então precisa ter aí um conhecimento prévio, precisa olhar as aulas, precisa dar uma lida para conseguir fazer a prova bonitinho. Certo, gente? Alguma dúvida? Quem quer falar alguma coisa? Quer falar nada, Lucas? Nem você, Pedro? Não. Eu vou encerrar a gravação aqui. Não, Se vocês quiserem falar alguma coisa, vocês não ficam com vergonha.